Agora a gente vai dar uma olhadinha do outro lado, que é, se eu tenho uma matriz, como que eu posso interpretar essa matriz como uma transformação linear? Por que que isso me ajuda a entender a matriz? Então, imagina que eu tenho uma matriz qualquer aqui, vou escrever uma matriz. Deixa eu colocar uma cor mais chamativa, mais bonitinha, né? Então, vamos supor que eu tenho essa matriz aqui. 1, 2, 0, menos 1, 3, 5. E eu quero interpretar essa matriz como uma transformação linear. O que eu vou pensar aqui? Eu vou pensar que essa matriz ela vem de uma transformação linear. De que forma? De forma que esse aqui seja o t do primeiro vetor da base canônica, né? Por exemplo, 1, 0 nesse caso, e aqui o t de 0, 1. Né? Eu tenho duas colunas, então certamente a transformação que vai ser associada vai ser uma transformação que vai de R2 para R3. Tá? Por que é uma transformação de R2 para R3? Porque essa matriz é uma matriz 3 por 2. Lembra que é trocado, né? A gente viu isso aí no último vídeo. Então, agora basta que eu encontre uma transformação linear que o 1, 0 chega no 1, 2, 0 e o 0, 1 chega no menos 1, 3, 5. Isso sempre é possível, tá? Isso sempre é possível. Por que que isso sempre é possível? Então, a hora de pausar um pouco e demonstrar um teorema, né? Como a gente gosta de fazer. Então, o teorema vai ser o seguinte. Imagina que você tem V e W, espaços vetoriais, sobre um corpo K. Se você não lembra, não sabe, não viu o que é um corpo K, imagina números reais aqui ou números complexos, sobre um corpo K. Então, beleza. Então, eu tenho V e W, espaços vetoriais. EV é um jeito preguiçoso, né, de falar espaços vetoriais. Sobre um corpo K. Então, se eu tenho uma base de V, né, se B é uma base de V, e, além disso, e para cada Bzinho pertencente a Bzão, eu tenho escolha não, eu vou dizer assim, são dados W de Bzinho pertencente a Wzão, né? Quer dizer, o que eu estou pedindo é uma função que pega cada elemento da base Bzão de V e leva a um conjunto lá em W, né? Então eu tenho o espaço vetorial V, eu tenho espaço vetorial W, aí eu tenho uma base B, e aí o que eu estou pedindo aqui é uma função qualquer, né? De B para W, que eu vou escolher alguns vetores aí. Então, nessas condições, existe uma única transformação linear T de V para W, tal que Tzão de B igual a Wzinho de B para todo Bzinho pertencente a Bzão. Beleza. Isso é uma demonstração, né? Então, isso é um teorema. Desculpa, isso é um teorema. A hipótese é, eu tenho dois espaços vetoriais e eu tenho uma base de um deles.
E aí no outro, para cada elemento da base do inicial, eu escolho um cara em W. E isso, eu escolhi o cara que eu quero. E isso define uma transformação linear. Então, transformação linear são funções bem abertas, mas isso aqui deixa claro que uma vez que eu fixo o valor dela na base, eu defini ela no espaço todo, né? Então, primeiro eu preciso mostrar que existe uma transformação linear que faz isso. E aí depois eu mostro que ela é única, tá bom? Então, vamos fazer essas duas coisas. Primeiro, como que a gente prova que existe essa transformação linear? Então, a gente vai para o primeiro passo. Mostrar que existe a transformação linear. Bom, dado um Vzinho pertencente a Vzão, eu preciso decidir quem que é o T de V. E eu vou decidir como. Eu vou primeiro escrever o V como uma soma de elementos de Bzão. Né? Então, vamos dizer que o B é um alfa 1, B1, até um alfa n, Bn. E aí eu vou definir o T de V, né? Ele vai ser definido como alfa 1 T de B1, aliás, alfa 1 W de B1 até alfa n W de Bn. Então é assim que eu vou definir o T de V. Para cada Vzinho em Vzão, eu vou construir essa função. Bom, tá, isso é de fato uma função, né? Porque para cada Vzinho existem únicos W, existe um único N, né? Que é o número de vetores da base que você precisa para escolher V. Né? Aqui eu deixei aberto. Esse Bzão poderia ser um conjunto infinito, tá bom? Poderia ser uma base infinita. A gente não falou desse caso ainda, mas poderia. Esse teorema atinge aí. Então, para cada Vzinho existe um N, e existem esses alfa 1 até alfa N, e aí eu defino o T de V, baseado nesse Vzinho, como os alfas multiplicados pelos respectivos Ws de B, certo? Ok, isso é uma função, isso é uma relação funcional. Agora, isso é uma transformação linear? Carece de demonstração, né? Mas sim, isso é uma transformação linear. Por quê? Porque se esse é o V, e se eu tenho o U, né? De repente, o U eu vou escrever como beta 1 B1 até beta N Bn. E aí eu sempre posso pegar o N grande o suficiente, completando de zero, né? De forma que eu use o mesmo N para esses dois, pelo menos. E aí o T de U, pela definição, é beta 1, W de B1, até beta N, W de Bn, né? E aí quanto que dá o T de U mais alfa V? Eu não vou usar alfa, vou usar U mais lambda V. Isso aqui vai dar... Preciso saber quem que é o U mais lambda V, né? O U mais lambda V, dadas essas expressões do U e do V, eu consigo dizer, né, que U mais lambda V é alfa 1 mais lambda beta 1 B1 até alfa n mais lambda beta n Bn. Como? Só usando a propriedade distributiva, só coloco em evidência. E aí o T de U mais lambda V, por definição, ele vai ser esse alfa 1 mais lambda beta 1 o W de B1
até o alfa n mais lambda de beta n do W de Bn. Bom, essa demonstração é meio insatisfatória, né? Que você escreve, 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 tipo, você tá seguindo seu nariz. Tipo, não tem como dar errado. Tá? Não tem como dar errado. Então, o T de U mais lambda V é isso. E ele é igual ao T de U mais lambda T de V, né? Só ver quem é o T de U e o T de V que eu escrevi aí em cima. Ah, é claro que eu tinha que trocar o U e o V, né? É V mais lambda U, tá bom, gente? Não é U mais lambda V. V mais lambda U. V mais lambda U. É isso aí. Então, essa transformação é uma transformação linear. Né? Legal. E aí, por que que é única, né? É a única determinada. Então, aí a gente tem que refletir um pouquinho, né? Por que que essa transformação é única? Então, vamos pensar um pouco. Ah, uma vez que você fixa o elemento da base, né? Uma vez que você fixa o valor do elemento da base, como esses escalares, alfa 1 até alfa n, são únicos para ver com a base fixada, não tem outra expressão possível para transformação linear. Tem que ser essa expressão aqui. Beleza? Então, é por isso que é verdade que se você pega alguns caras lá no contadomínio, você sempre consegue escrever uma transformação linear que vão para esses caras que você escolheu no contadomínio, tá? Beleza. Então, agora voltando para o nosso papo de transformação linear associada a uma matriz, o negócio fica muito simples, porque dado uma matriz, né, se eu tenho uma matriz que pertence, né, uma matriz M por N com entradas no corpo K, o que que eu vou fazer? Eu vou pensar cada uma das colunas dessa, dessa matriz, eu vou pensar nesses caras como um elemento do Kn, né? Do Rn, se você quiser. Então, só para deixar claro que eu estou pensando aqui é uma matriz A, 1 até A, N1, depois A, 1M, até A, NM. E aí, isso aqui, né? Esse cara aqui, eu vou pensar nele, vou chamar esse cara aqui como exão de 1, não é elevado, tá? E esse cara aqui, eu vou chamar ele de exão de M. Engraçado, né? Eu escrevi que a matriz é M por N, né? A matriz é N por M. Claro, N linhas por M colunas, como a gente sempre faz. Então eu tenho todos esses elementos aí que moram no Rn, né? Esses M elementos que moram no Rn, e eles vão formar uma base para a nossa imagem. Então, dados esses caras, eu sei que existe, né? Então, dados esses elementos, sei, pelo teorema que a gente acabou de provar, é... então vai existir uma transformação. Vou chamar de T de A. Aqui eu vou escrever R, tá? Só para ninguém ficar muito perdido.
mas poderia ser KN também. De Rm para Rn, que satisfaz o quê? Que o T de A do vetor da base canônica do Rm, que eu vou chamar de EI, né, dá o exão I para o I de 1 até M. Legal. Então, o que eu estou falando aqui, né? Só para a gente não ficar perdido em abstração. O que eu estou dizendo é, para eu fazer uma transformação linear, basta eu criar uma função que sai da base e chega no contradomínio. Agora tem uma matriz, né? Tem uma matriz. E aí eu tenho alguns elementos do contradomínio, né? Essas colunas, quando eu penso nessa coluna, né? Pensa nessa primeira coluna aqui. Ela é o A11, vou escrever ela assim, deitada, como se fosse uma linha, até o AN1. Ela é um elemento, a gente pode pensar nela como um elemento do Rn, né? Que é o contradomínio do T de A. Então, existe uma transformação linear que o primeiro vetor da base canônica chega aí. Existe uma transformação TGA que o segundo vetor da base canônica chega na segunda coluna. E assim por diante. Ok. Então, com isso, o que a gente provou? Que, dado uma matriz, a gente sempre consegue fazer uma transformação linear associada a essa matriz. Para que serve para alguma coisa, é isso, né? Serve para alguma coisa assim. Serve para bastante coisa. Eu vou, antes de continuar, vou dar uns exemplos, porque esse vídeo em particular, ele ficou bem carregado em abstração, não era o meu objetivo, né? Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo, aí eu vou parar e vou dar alguns exemplos de transformação linear associada à matriz no próximo vídeo, e depois a gente vai mostrar por que isso é útil.